Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Johnny e vamos continuar com nossa gameplay de Rise of the Tomb Raider. Fomos tolos, arrogantes e descuidados. Pensamos que poderíamos impedi-los, mas o Exército Vermelho está em maior número. As armas deles são superiores e eles continuam chegando. Muitos do meu povo foram capturados, inclusive eu, e fomos forçados a trabalhar nas minas de nossa própria montanha. É só uma questão de tempo antes que descubram o nosso segredo. Quando isso acontecer, precisamos estar preparados. Interessante. A Lara até comenta aqui, ó. Ele menciona o segredo deles. O que é que eles estavam protegendo nessas montanhas? Eu acho que já está mais do que óbvio, né? Que é a fonte divina. Certamente, né? Se não é a fonte divina, é o próprio profeta. Ah, você tá dando um spoiler do jogo. Não. Segundo os próprios relatos, não apenas da Trindade, como também dos nativos, o que podemos perceber é que a comitiva do profeta, né, estava carregando algo muito valioso, muito poderoso até, que proporcionou a eles não apenas esta perseguição virulenta, como também proporcionou a continuidade do profeta, né? Porque até então, como nós vimos no primeiro vídeo, a Trindade achou que tinha matado o profeta. Se eu não me engano, foi até Carraldos, né? Nós descobrimos isso no último vídeo. Mas na verdade, ele apareceu milagrosamente caminhando ali entre os sobreviventes, né? Na Síria. Então, cara, é algo extremamente poderoso, valioso, e certamente eles não querem ver isso, né, em mãos erradas, então vão guardar a todo custo. E eu tava até pensando, esse trajeto do pessoal do profeta é bem interessante, porque a última localização conhecida deles foi na Sibéria, certo? Onde nós estamos atualmente. Porém, sabemos que eles já passaram pelo Império Mongol, passaram pela Síria. Então, você vê que existe um certo raciocínio, certo? Podemos dizer que a Sibéria está aqui, mais ou menos, né? É como se ele estivesse fazendo isso aqui. Calma aí. É que tá espelhado. Fazer isso aqui. Certo? Ou eu estou errado? É um trajeto mais ou menos assim. Ou seja, ou o profeta estava na Ásia Menor, que seria a região ali da... de comunicação. Exatamente, Larinha. Deve ter instalado esses aqui. Show de bola. Turquia, se eu não me engano, acho que a Albânia também fazia parte da Ásia Menor. Ou ele estava ali na região da Judéia, né, onde antigamente era a região onde hoje é conhecido como Israel, a Palestina. Eu não sei se a Jordânia, o Líbano também eram conhecidos como Judéia, mas enfim. O que cria ali um elo interessante, né? Ah, consegui matar só 2. Uma jornada interessante, até mesmo uma hipótese, né, da origem das habilidades do profeta. Eu não sei se a Crystal Dynamics teria coragem para tocar em um tópico que provavelmente seria sensível para eles, né, ter que focar nessa questão de religião e tal. Mas por que eu tô falando isso? É só você ligar os pontos. O cara, ele volta dos mortos, ele consegue curar, consegue fazer um montão de coisa que um humano normal não faria. Você já sabe onde eu quero chegar, né? Novamente, eu não sei se a Crystal Dynamics teria, né, coragem de tocar nesse ponto, né? Falar assim que o artefato, né, da fonte divina está ligado ao próprio Jesus e que provavelmente o Jacob, ele era ou um discípulo de Cristo, quem sabe um dos próprios apóstolos, né, a quem Jesus confiou ali, né, esse dispositivo. Quem sabe até mesmo o próprio João, a quem ele falou, né, que ele viveria até que pudesse ver, né, determinada coisa. Eu não acredito que eles teriam coragem de fazer isso, né? Eu não sei. Mas que os elementos estão aí, estão. Oxi. Estamos quase. Se eles tivessem escolhido seguir este caminho de relacionar o profeta com Cristo, sinceramente eu não veria problema, pelo motivo de que tudo é uma questão de você saber escrever, de você saber abordar o assunto. Desde que a coisa seja feita de uma forma
criativa, coesa e, por que não, respeitosa, você consegue fazer uma boa obra usando elementos presentes comuns da humanidade. Você foi a primeira a acender a estrela do progresso. Comemorando os cosmonautas. Essas marcações, elas não são russas. Talvez seja um aviso? Não sei, querida, não sei. Depois eu vejo isso, vai. Vamos focar agora em ajudar nossos amigos russos. Russos não. Focar em ajudar nossos amigos nativos. Mas são russos, né? Ah, Lara! Eles já estão aqui há tanto tempo. Até mesmo aquela moça bonitinha, ela já tem todo o fenotipo. Fenotipo, né? Assim que fala, certo? Fenotipo russo. Bota mais um, hein? Um pequeno brinquedo de corda bem complexo, feito de pedaços de metal e outras sucatas, todas do Gulag. Deve ter levado um bom tempo para conseguir as peças. Rapaz, isso aqui é um brinquedo, hein? Gilete enferrujada. Duvido que hoje em dia eles teriam coragem de fazer um brinquedo desse, né? Por questões de segurança, o pessoal ia banir rapidamente. Acampamento encontrado. Show. Mas antes, permita-me sabotar este rádio aqui. Já vou falar com o general, peraí. Eu espero que você tenha recebido a minha última fita em boa hora. Eu estou gostando cada vez mais de gravar essas mensagens para você. Ana disse que eu preciso me afastar dos livros e papéis de vez em quando, nem que seja só para me lembrar do porquê eu estou fazendo tudo isso. Eu sei que você odeia quando eu viajo, mas um dia vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Eu amo você. Continue se dedicando na escola. Eu sei que seu trabalho era importante, mas naquela época não parecia. Ainda assim, isso me ensinou a ser independente e a cuidar de mim mesma. Essas lições foram importantes. Minha querida, mas não romantizemos, né, a coisa, né? Também não sejamos hipócritas. Você tá cheia de traumas, né? Você conseguiu? Destruiu os transmissores? Sim. Os repetidores estão desligados. Está feito. Sim, eu sei. Não temos muitas coisas sobrando, mas se você vai lutar ao nosso lado, pode usar isso. Novo equipamento adquirido, Gazua. Opa, aí sim, hein? Missão cumprida. Pô, o cara nem pra me dar um abraço, né, pô? Tá vendo que eu tô com frio? Pistola desbloqueada, aí sim, hein? Soldados soviéticos. Alguma coisa terrível aconteceu aqui. Rapaz, não quero nem entrar aí agora, hein? Vamos lá. Você é novo na Trindade, né? Primeiro contrato. Uns amigos me compraram. Não teve essa chance. Mas eles não toleram erros. Eles consertaram a torre de rádio. Não, nossos técnicos não estavam preparados para consertar um equipamento de comunicação de 50 anos. Bem, melhor eles se virarem.
Ah, moleque. Mais uma tumba. Show de bola. O profeta foi perseguido, assim como seus seguidores. Parece que isso foi abandonado às pressas. Será que os soviéticos encontraram alguma coisa lá embaixo? Vamos descobrir isso agora, Lara. Tem água lá embaixo. Parece ser bastante. Uma moeda com uma imagem de cidade estampada em ouro. E aqui está o profeta. Provavelmente era a moeda oficial de Kitej. Isso aqui me traz lembranças de Shadow of the Tomb Raider. Isso deve ser parte do mecanismo. Vamos ver. Caverna da Cisterna. Show de bola. Vamos lá. A água está erodindo tudo. Neste ritmo não vai restar muito em algumas décadas. Interessante, né? Fascinante também isso. Olha que legal. É uma cisterna. É fascinante pensar como a erosão ela pode transformar construções em... Não é transformar, né? É como se ela estivesse fazendo com que construções retornasse ao seu estado original, né? A natureza tomando novamente. Mas
através das erosões, da erosão, melhor dizendo. Isso é muito legal. Aí você olha para determinada formação geológica, parece peculiar. Você pensa, nossa, isso aqui parece sei lá, uma torre. E às vezes é mesmo. Só que a erosão, ela destruiu completamente qualquer característica, né, que remontasse, né, a uma torre. Isso é muito legal, cara, muito legal. Lara, não brinca, Lara. Deixa aí, Lara. Tá, você quer jogar, né? Pronto. Marcas d'água na parede. O nível muda. Marcas d'água na parede. O nível muda. Calma aí, né? Tem um esquema aqui. Chegar aqui. Cadê? Pega. Joga ali. Isso. Aí vem aqui. Pula. Aí ele vai voltar. Espera voltar. Tudo bem. Devo conseguir nadar agora. Este óleo deve ser mais do que suficiente para iluminar as passagens abaixo, mas tome cuidado ao transportá-lo. Nós ainda não aperfeiçoamos o processo de refino e ele ainda é volátil. Você conhecerá o homem que supervisiona a construção. Todos nós o conhecemos. Sem o conhecimento da terra que ele tem, nenhum de nós teria sobrevivido à nossa árdua jornada. Não se demore, e se ele perguntar sobre sua esposa e filho, finja não saber responder. Ele não aceita que eles tenham morrido durante o êxodo e espera que eles cheguem a qualquer momento. Nós precisamos da genialidade dele, e eu temo que se ele perceber a verdade, vamos acabar perdendo-o de vez. Interessante. Não consigo encaixar esse relato na linha do tempo, sabe? Outra barreira. Mas como eu chego até ela? Andando, né? De preferência.
Lara, você tá me fazendo ficar com frio, Lara. Vendo você ficar com frio. Pelo amor de Deus. Eu tenho que destruir isso aqui, ó. Mas como? Oh, que burrice da minha parte, hein? Pronto. Funcionou. É um manuscrito antigo sobre as dádivas da Terra. Instintos naturais. Recursos próximos aparecerão automaticamente no mapa e brilharão quando você estiver por perto. Bora. O ícone do profeta forjado em ouro. Os ferreiros da cidade começaram a desenvolver seu próprio estilo, mas é semelhante ao estilo bizantino. Interessante, né? Os seguidores do profeta terem serem tão influenciados pelos bizantinos, né? Eu posso estar errado. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas o Império Bizantino ele não surgiu após a separação após a queda de Roma? Foi isso, não foi? É aí que vem mais uma hipótese. Eu acho que foi na segunda parte desse gameplay que eu levantei, né, essa discussão, essa possibilidade da Trindade ter alguma ligação com a Igreja Católica. Até então, achávamos que a perseguição, a heresia do profeta era pura e simplesmente pelo fato do cara ter essas habilidades, né? Mas se considerarmos que a Trindade tenha de fato uma relação estreita com a Igreja Católica, pode ser que esta heresia tenha uma conotação mais histórica também, né? Talvez dentro do universo, né, de Tomb Raider, né, o fato do profeta ter esta ligação íntima com os bizantinos, isso possa fazer com que os romanos os católicos, né, fiquem profundamente ofendidos com isso, não sei. Use os cabos de comunicação para deslizar até a prisão. Show de bola. Esta escrita parece estar apontando algo por perto.
O quê? Isso aqui? Ah, que bom, né? A gente já tá indo pra lá mesmo. Opa! Atenção, eu vi alguma coisa. Vi não. Aí está ela. Ah! Vem aí. Acertei ela, atirem. Vamos acabar com isso. Cadê? Mais propaganda soviética. Ela nem quis ler, cara. Nem quis ler. Ah, vou ficar lendo propaganda comunista, não. Eu, hein. Bora. Barracão de suprimentos, ok. Olha, eu estou do seu lado. Eu trabalhava como técnico de manutenção para Trindade, mas eu preciso sair daqui. Essas pessoas são loucas. Eu tenho acumulado alguns equipamentos. Você pode ficar com eles se puder pagar. Eles não vão notar alguns itens faltando, mas se perceberem alguma coisa ou se me virem com você, eu sou um homem morto. Eu preciso de alguma moeda que não seja rastreável para sair daqui. Ouro de preferência. Podemos fazer negócio? Vou ver o que consigo achar. Vamos lá, né? Vamos ver aqui. Tô com uns 50. É isso? Não, 70. Não. Não. O aparelho de tração seria bom, hein? As melhores coisas não dá, né? Amigo, por enquanto não tem nada, mas depois eu venho aqui, tá? Passo aqui. Aí a gente vê alguma coisa, a gente parcela, tá bom? Opa, calma aí, calma aí. Para, Lara! Para! Silenciador de pistola universal. Dispara silenciosamente se alertar inimigos. Ah, acho que eu vou pegar isso aqui, hein, querido. Você tem bom gosto. Obrigado. Deixa eu ver se já tá instalado. Ó o trabuco aqui, ó. Ó, coisa. Tá vendo? Obrigado, amigo. Vamos lá, né, gente? Bora. Seus relatórios pararam de chegar. A Trindade está ficando preocupada. Tivemos problemas com os nativos. Nossas comunicações ficaram desligadas, mas agora tudo está sob controle. Se a situação ficar insustentável, nós vamos intervir. Não precisa. Vocês me enviaram por um motivo. Eu fui escolhido para isso. Eu vou conseguir. É bom que seja verdade. Ei! Ai!
Lara, você está bem? Graças a Deus. Ana, o que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eu não me lembro. O que está acontecendo, Lara? Eu tô com medo. Eu sinto muito. Eu não sabia que eles iriam atrás de você. Isso é culpa minha. Quem são eles? O que eles querem? É a mesma coisa que o meu pai procurava. Ai, não, Lara. Eu avisei pra você não fazer isso. Simplesmente dê o que eles querem. Não é tão simples assim. Aguenta firme. Eu vou tirar a gente daqui. De alguma maneira. A outra não tá nem tentando sair, pô. Ela tá percebendo isso, não? E a forma cínica com que ela perguntou. Quem são eles? Não toque nela! Por favor. Não. Fale! Não! Não, seu maldito! Onde está a fonte divina? Por favor! Para! Eu não sei onde está! Chega. Ela não sabe. Você... Não. Você tá com eles? Eu não acredito na sua vadia! Você não ia desistir, não é? Eu sabia que você encontraria esse lugar. O que você esperava? Não precisa ser assim. Nós queremos a mesma coisa. Uma pessoa como você pode nos ser muito útil. Você quer um propósito na vida. Nós podemos te dar um. Você só pode estar brincando. Eu já vi como a Trindade opera. Isso significa não? Significa nem fudendo. Eita! Fala, Ana. Você foi recrutada pela Trindade antes ou depois de começar a transar com o meu pai? Eu amava o Richard. Mas ele sempre foi cegado pelo idealismo. E isso o destruiu. O que você faria com o artefato? Mostraria ao mundo? Redimiria o nome do seu pai? Você ainda é tão inocente. Só uma garotinha assustada, tentando seguir os passos do seu pai. Rapaz, foi um cuspe? Nós terminamos aqui. Não. Ainda não. Escarrou até a alma, né? Você e eu. Nós ainda podemos estar do mesmo lado da história. Pense nisso, Lara. Ela fala que o pai da Lara foi idealista. Mas quem tá sendo idealista agora? Não é ela mesmo? E o Constantine? Os caras falam de que a Trindade deu um propósito de vida e ignoram completamente os métodos. Isso não acaba aqui! Maldito! Eles ignoram completamente os métodos da instituição em prol desse propósito, desse mundo Talvez melhor. seja o único jeito que ele consegue ser. Opa! Eu pensei que estivesse sozinha. Eu também, mas aqui estamos. Então, como eu devo chamar minha nova companheira? De nada, eu não vou ficar aqui. Que isso, mulher? Seja mais educada. O Constantine não tem muita paciência. Eu também não. Eu percebi.
Belo truque. Consegue nos tirar daqui? Não existe nós. Eu nem sei quem você é ou por que tá aqui. Desculpa. Eu tô mais desconfiada do que o normal no momento. Não vai muito longe sem a minha ajuda. Você não tem ideia de onde eu já cheguei. Você tá ali, ó, presa. Precisando de ajuda. O que você sabe sobre eles? Uma seita. Muito antiga e secreta. Eles acreditam estar fazendo o trabalho de Deus. Pelo que eu vi, acho que estão bem longe de serem sagrados. Rapaz. Bom, depois dessa traição, né? E ela nem para pra observar que ela tava indo indo à prisão justamente para resgatar um prisioneiro, né? Mas ela tá tão chocada com a traição. Eles querem a mesma coisa que você. Algo que não podemos dar a eles. Não podem ou não querem? Faz diferença? Sim, isso implica uma escolha. Perspicaz. Ela estava indo à prisão para resgatar um prisioneiro. E ela sequer parou para pensar que esse prisioneiro pode ser ele. Certo? Este homem misterioso, vamos colocar assim. Enfim, né? Ela tá chocada, né, com a traição. Mas vamos continuar Como com... você foi parar aí? Quando Constantino e seus homens chegaram, nós pensamos que poderíamos enfrentá-los. Mas eu não sabia com quem nós estávamos lidando. Nós? Meu povo. Nós vivemos no vale, logo depois da passagem da montanha. Posso falar? Posso? Então, enfim, nós vamos continuar com essa história no próximo vídeo. Então, se você está gostando, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Olha, agora vai aparecer para vocês a melhor opção que o YouTube tem para oferecer deste canal. E no outro lado, a playlist de Rise of the Tomb Raider. Então, olha só. Fiquem com Deus e até a próxima.